Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler e refletir essa manhã no texto do versículo 35 até o versículo 41. Esse texto ele vai falar sobre a narrativa de Jesus Cristo acalmando uma tempestade. E esse texto ele é amplamente conhecido por nós. Talvez nós já tenhamos escutado inúmeras pregações nesse texto, e eu quero chamar a atenção dos irmãos esta manhã para que nós olhemos para esse texto com um pouquinho mais de cuidado e a partir do relato dessa narrativa bíblica, da exposição desse texto, tirar algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Quando nós pensamos em tempestades, irmãos, há tempestades que acontecem e que são previstas. Nós temos a meteorologia hoje em dia que tenta prever o que vai acontecer no tempo. Aqui em Curitiba, infelizmente, nunca acerta, não é verdade? A gente sempre sofre margem de erro mínima. Mas eles procuram, de alguma forma, prever aquilo que vai acontecer ali na frente em relação ao clima. E nós também, como seres humanos, nós procuramos, de alguma forma, nos precaver de possíveis situações que possam acontecer em nossas vidas. Naturalmente, nós não temos controle sobre essas situações, mas nós procuramos, na nossa humanidade, nos preparar para situações que nós sabemos que irão chegar, o que irão acontecer. Mas a grande pergunta é como nós reagimos às situações das quais vêm sobre a nossa vida, acontecem em nossas vidas, das quais nós não esperamos. E eu quero nessa manhã, junto com os irmãos, por meio dessa narrativa bíblica, ver esse texto do nosso Senhor acalmando uma tempestade e a partir desse relato poder tirar algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Vamos à leitura do texto, irmãos? Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar novamente, irmãos? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra infalível, inerrante, totalmente suficiente para as nossas vidas. Nós nos colocamos humildemente diante dela e suplicamos ao Teu Espírito Santo que Ele nos ensine essa manhã por meio desse texto. Pai, os nossos irmãos que estão aqui e eu também, nós não viemos essa manhã para ouvir palavras de homens, mas para ouvir o Senhor falar por meio da Tua palavra. Então eu peço, Pai, qualquer coisa que venha atrapalhar o Senhor falar com os meus irmãos que estão aqui nesta manhã, que seja tirado. E que o Senhor possa falar-lhes, Pai, por meio do Teu Espírito que habita em cada um daqueles que pertencem ao Senhor. É nisso, Deus, que reside a minha esperança nessa manhã. É nisso que reside a esperança de cada um de nós dessa manhã. Que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós por meio e somente da Sua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas observações iniciais a respeito desse texto. Nós sabemos propriamente que esse local onde eles estavam não é um mar, é um lago. E se você tem a Bíblia de Estudo Reformada, ali no rodapé ela vai dizer para você algumas características físicas importantes deste local onde Jesus estava ensinando à beira desse mar ou desse lago. Havia em volta desse lago uma camada rochosa, algumas montanhas. E por causa do vento que acontece naquela região,
que encanava no meio dessas montanhas acontecia de, sem mais nem menos, o tempo virar naquele local. Então, você está olhando, o céu está limpo, e de repente, em poucas horas, vem uma tempestade naquele local. Eram coisas que aconteciam neste mar da Galileia, ou lago de Genezaré, também conhecido assim. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós já vamos percebermos que o que está sendo relatado aqui não é algo diferente do que muitos daqueles que vivem nesta região já enfrentavam. E se nós pensarmos em alguns discípulos de Jesus também, como sendo pescadores, eles também tiveram experiências como essa. Mas o que torna essa experiência relatada pelo evangelista, por Marcos e também pelos outros evangelistas, o que torna essa experiência que foi relatada, inspirada por Deus para ser escrita, e hoje nós temos como escritura de Deus, tem em especial com outras que possivelmente aconteceu. Tem algo muito diferente aqui. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso tem a ver comigo? Porque quando nós lemos uma passagem das Escrituras, quando nós ouvimos alguém pregar sobre um texto das Escrituras, nós temos que ter na nossa mente uma pergunta: o que esse texto tem a ver comigo? E o grande trabalho de um pregador, de um expositor da palavra, é apresentar o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à vida das pessoas presentes. E eu pretendo, brevemente aqui, trazer algumas aplicações acerca desse texto para as nossas vidas. E a grande pergunta que eu gostaria de alguma forma tentar responder para os irmãos essa manhã é: como nós reagimos às tempestades da vida? Como nós reagimos quando situações adversas vêm sobre a nossa vida? Como nós reagimos quando um desemprego vem sobre nós, quando uma doença na família vem, quando a morte de um ente querido acontece? De que forma nós devemos reagir? De que forma nós devemos olhar para essas situações e tentar dar alguma resposta para essas situações diversas que acontecem conosco? E nós cremos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, nela nós encontramos orientações para todos os momentos das nossas vidas, inclusive aqueles momentos pelos quais nós não gostaríamos de passar ou de enfrentar, que são as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. E eu quero, de forma muito breve, tentar trazer algumas aplicações para as nossas vidas nessa manhã. A primeira aplicação que eu quero deixar para os irmãos acerca desse texto já está logo ali no capítulo 4, no versículo 35. O texto vai dizer que aquele dia em que Jesus estava ensinando já era tarde. Se você voltar para o versículo 1 do capítulo 4, volte comigo aí o dedo, no capítulo 4. O primeiro versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava na beira-mar da praia. Assim lhes ensinava coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Jesus inicia esse dia, então, ensinando numerosa multidão, e a multidão que ele estava ensinando era tão grande que ele precisou subir no barco para que a multidão ficasse na praia e então ele pudesse ensinar, pregar o evangelho. E quando nós olhamos no versículo 35, nós vemos, olha, naquele mesmo dia que ele começou a ensinar, já sendo tarde, ele passou o dia todo ensinando, pregando o evangelho do reino. E então Jesus, já sendo tarde, ele olha para os seus discípulos e ele fala assim: disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Vamos para o outro lado desse lago, vamos para o lado seguinte. Vamos sair do local que nós estamos e vamos atravessar esse mar ou esse lago. E eles quem? Os discípulos, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando nós enfrentamos as tempestades que vêm sobre a nossa vida é a realidade das tempestades. Primeira coisa, irmãos, tempestades acontecem.
Dificuldades acontecem, problemas vêm, adversidades vêm sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa é a primeira realidade, a primeira aplicação para nós. A realidade das tempestades. Há ou não há situações em que nós, em nossas vidas naturais, nós estamos indo de vento e popa, como se diz o ditado, está tudo bem na nossa vida, de repente algo acontece, algo que nós não esperávamos, como esses discípulos. Algo que eles não esperavam que poderia acontecer com eles naquele momento. Versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que já estava a encher-se de água. Temos uma certeza. O próprio Jesus nos avisou. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Terão situações em que vocês serão afligidos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são as palavras do nosso Senhor. João 16:33 vai dizer assim, diz isso que eu acabei de ler para os irmãos, ele fala isso para que nós tenhamos paz. Então, quando vinha a aflição, quando vinha as tempestades, Jesus fala, tende bom ânimo, fique em paz, porque eu venci o mundo. As tempestades da vida acontecem, irmãos, comigo, contigo. Acontece de chover sobre a lavoura daquele que crê em Cristo e chover sobre a lavoura daquele que não crê em Cristo também. Dificuldades acontecem com quem deposita sua fé em Jesus e com quem não deposita sua fé em Jesus. E a segunda realidade que eu quero trazer para nós aqui, irmãos, além de estarmos cientes que as tempestades podem acontecer sobre as nossas vidas, e talvez você esteja enfrentando uma tempestade em sua vida. E eu quero que por meio dessa exposição você saia daqui consciente que isso acontece conosco. O segundo fato, irmãos, é que a maneira como Jesus conduz essas situações, Jesus estava no barco com esses discípulos. Ele poderia simplesmente ter entrado no barco e ter falado assim: acabou a tempestade, acabou tudo, vento para, mar para, porque agora eu estou no barco, eu vou conduzir esse barco e esse barco não vai acontecer nada com ele. Poderia? Claro que poderia. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas o fato dele estar presente no barco com os seus discípulos não impede que eles passem por uma tempestade. Pastor, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Meu irmão, o fato de você ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o fato de você ter respondido à graça irresistível do Senhor Jesus Cristo com fé e arrependimento gerada pelo Espírito, o fato de você pertencer à família de Deus, o fato de Cristo ser presente na sua vida todos os dias, não impedirá que você passe por tempestades. É isso que nós vemos no texto. Só que quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para outros lugares, quando às vezes nós ligamos a televisão em algum canal e está passando algum... Hoje nós vimos a IBD que não é culto, né? O culto da vontade. Nós vemos que alguns pregadores, eu nem posso chamar de pregadores, eles falam que se você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida vai de vento e popa, nenhum mal vai acontecer. E eu sei que vocês já ouviram isso, nenhuma praga chegará na tua tenda. Vocês já ouviram isso, não viram? E por aí eles ensinam isso. Um falso evangelho. Um evangelho baseado nas benesses, baseado numa barganha. E o nosso Deus não é um Deus de barganha. Um evangelho baseado, se você fizer isso e aquilo, Deus vai te abençoar. Se você fizer aquilo, aquilo outro, se você der dinheiro para essa obra, Deus vai te abençoar. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não abençoa os seus filhos. Claro que Deus abençoa os seus filhos. É claro que Deus cuida dos seus. Mas nas nossas vidas, o fato de nós termos Cristo como nosso Senhor não impedirá que nós passemos por tempestades, por situações adversas, como esses discípulos enfrentaram. Como esses discípulos passaram nesse relato bíblico.
Você escuta esses absurdos por aí, dessa graça barata, desse evangelho que diz mais a respeito de uma forma de vida, de como você deve viver, como você deve conquistar, como você deve prosperar, e não um evangelho de como nós devemos negar a nossa carne, arrepender dos nossos pecados e viver uma vida voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que teologia é essa que ando ensinando por aí? É uma teologia que massageia o nosso ego. É uma teologia que a gente olha para as pessoas e fala assim: aquela pessoa tem tudo na vida dela. Ela tem um bom emprego, ela tem uma boa família, ela não tem vícios, só falta Jesus na vida dela. Eu acho que você talvez já deve ter pensado no momento da sua vida isso. Só falta tudo. Ou Cristo é tudo em nossas vidas, ou ele não é nada. E aí fora, Jesus Cristo é mais um acessório. É ensinado: venha, Jesus quer te fazer feliz. Uma mensagem barata do Evangelho, não uma mensagem de tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é uma mensagem que confronta a nossa natureza pecadora. É uma mensagem que diz: olha, se você amar mais pai e mãe do que a mim, você não é digno de ser o meu discípulo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ou Jesus Cristo é tudo em nossas vidas, ou ele não é nada. Cristo é tudo em nós. E nós temos esperança no nosso Senhor. Esses por aí que pregam esse falso evangelho, eles têm que arrancar algumas páginas da Bíblia deles. Eles não podem continuar pregando dessa forma e deixar a Bíblia inteira, porque se eles se deparam com um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao 33, olha o que fala. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, a igreja que ele mesmo plantou. Diz assim o texto: outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que eu também me glorie por um instante. O que falo nessa confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. Versículo 18: e visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Versículo 21, para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Aqui Paulo está fazendo um contraponto aos falsos apóstolos que estavam entrando naquela igreja. E por causa disso, alguns da igreja de Corinto questionavam o apostolado de Paulo. Então Paulo está falando: olha, vocês toleram esses falsos ensinadores aí, ó, que fazem essas coisas com vocês, mas eu não sou assim. Versículo 21, para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas aquilo em que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Versículo 22, são hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São de descendência de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Aí você faz a conta, é 39. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede. Ah, irmãos, se você vê esses de fora pregando esse falso evangelho, você vai ver falar assim: Paulo não era crente. Não é possível que Paulo era crente, porque como é que ele pode ser crente e passar por tudo isso que ele está relatando aqui? E continua, além das coisas exteriores, ainda muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Sabe o que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Gente, eu passei todos esses perrengues que a gente leu aqui. Perigos de morte, naufrágio, fiquei boiando em alto mar. Mas sabe o que aflige meu coração? Não é que eu estou passando por isso. Além dessas coisas exteriores que Paulo relata, tudo isso acontece exterior a mim, mas o que de fato pesa sobre mim diariamente
é a preocupação com todas as igrejas, é a preocupação se vocês estão se mantendo no verdadeiro evangelho, é a preocupação se vocês não estão dando ouvidos a falsos ensinos que são pregados por aí. Esse é o coração de um pastor. A preocupação com o rebanho que o Senhor confiou a ele. Que eles se mantenham fiéis ao evangelho que eles receberam do Senhor. Paulo fala, olha, tudo isso que eu enfrentei na minha carne, isso aí não é nada. Porque sabe o que me tira o sono mesmo? É saber como que vocês estão vivendo a vida cristã. É saber se vocês estão permanecendo no verdadeiro evangelho. É saber se vocês não estão dando ouvidos a falsos ensinadores, a falsos pregadores, a falsas doutrinas. É isso que me preocupa. É isso que me tira o sono, é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele não está preocupado com as aflições que ele sofreu na carne dele. Mesmo sabendo que ele sofreu. Paulo era um apóstolo. Paulo tinha o Espírito Santo de Deus. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Paulo foi salvo. Paulo tinha Cristo na sua vida, diariamente, e nós vemos isso por meio das cartas que ele escreveu. E mesmo sendo um dos maiores apóstolos, isso eu estou falando porque ele não se designa como um dos maiores, ele fala, eu sou um dos menores, eu sou como aquele que nasceu de forma como um aborto, alguém que veio depois. Mas nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que Paulo escreveu a metade dos livros do Novo Testamento. Paulo não era crente, gente? Segundo esses falsos ensinadores aí, Paulo tem que ser taxado como um incrédulo, como alguém que não tem o Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para o Evangelho verdadeiro, nós olhamos que, por mais que nós tenhamos Jesus Cristo no barco da nossa vida, isso não impedirá que nós passemos por tempestades na vida. Eu quero que você saia daqui crendo nisso, irmãos, que há momentos em nossa vida que por decisões erradas nossas, sim, temos a nossa responsabilidade. Nós iremos enfrentar tempestades, mas há também momentos em que tempestades vêm sobre a nossa vida, porque Deus permite que elas venham. O fato de Jesus estar no nosso barco não impedirá que nós passemos por tempestades. Veja no versículo 35 do texto que nós estamos lendo. Quem encaminha os discípulos para o barco e para a tempestade? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Você percebe que o sujeito que encaminha que os discípulos vão para o barco e passem para outra margem é o próprio Jesus. O próprio Jesus encaminha aqueles discípulos para passar por mais uma tempestade. E então eles se despedem da multidão e vem a tempestade, versículo 38, versículo 36, 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, não importa que a gente vai morrer afogado aqui? Eu não sei vocês, irmãos, mas na nossa humanidade, às vezes, quando nós enfrentamos dificuldades na vida, nós perguntamos, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, no momento da dor, do sofrimento, nós olhamos para o céu e perguntamos para o Senhor, Senhor, por que eu estou enfrentando esta situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando uma enfermidade na família? Por que eu estou enfrentando uma depressão? Por que eu estou enfrentando luto na minha família? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E aí, mais uma vez, aquele resquício de um falso evangelho que é disseminado por aí, a gente às vezes quer se auto-justificar, não é verdade? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já me peguei algumas vezes querendo me auto-justificar diante de Deus, falando, Senhor, eu sou dizimista, eu vou todo domingo no culto, por que eu estou passando por isso?
Fala a verdade, você já deve ter pensado isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas a nossa humanidade, às vezes, nós somos levados a pensar dessa forma, uma forma que não é bíblica. Nós podemos perguntar ao nosso Deus por que nós estamos enfrentando isso. Nós podemos olhar para o céu, sim, não com arrogância, não com prepotência, achando que temos algum direito diante de Deus. Não para exigir de Deus uma solução. Não para falar, Senhor, eu decreto agora que isso vai passar na minha vida. Eu decreto a cura, eu decreto não sei o quê. Baboseira, nós não decretamos nada. Quem decreta é Deus. Quem decreta as coisas é o nosso Deus. Não há poder em nossas palavras, como ensinam por aí. Há poder na palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que disse. Somente isso. Então eles olham para Jesus dormindo na polpa e perguntam, mestre, por que o senhor vai deixar a gente morrer aqui afogado mesmo? O senhor não se importa conosco? Irmãos, quando nós estamos enfrentando sofrimento, dificuldades e provações, nós somos tentados na nossa humanidade, na nossa natureza pecadora, muitas vezes até mesmo perguntar para o nosso Senhor, Senhor, não se importa comigo? Até quando eu vou sofrer com isso? Eles falam isso para Cristo, e Cristo então, ele desperta do sono, e ele não fala nada. Ele desperta do sono, ele levanta. Você pode ler no próximo versículo aí do seu texto. No finalzinho do versículo 38. Ele vai lá e repreende o vento. E diz para o mar, acalma-te. Há momentos em nossa vida que, passando por tempestades, nós vamos clamar a Deus e Ele vai acalmar a tempestade ao nosso redor. Há momentos em que Ele poderá acalmar a tempestade ao nosso redor. Mas eu quero que você saia daqui não com uma mensagem triunfante, mas que você saia daqui essa manhã consciente que se Cristo não acalmar a tempestade, Ele é suficiente para nós no meio da tempestade. É melhor você passar uma tempestade com Cristo do que você passar um verão em outro qualquer lugar do mundo. Meus irmãos, perceba, Cristo na sua humanidade, nós vemos nesse texto a revelação direta das duas naturezas de Cristo. Primeiro, nós vemos um Cristo, homem, que passou o dia inteiro ensinando, um dia inteiro pregando o evangelho, e então no final do dia cansado, ele deita sobre o travesseiro na popa do barco para dormir. A natureza humana do nosso Senhor. E de repente ele desperta e ele mostra para aqueles discípulos a sua natureza divina. Ele não fala nada, ele levanta e ele olha para o mar e fala, calma o vento e manda o mar se acalmar. Então os discípulos no final se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero que você saia essa manhã crendo, irmão, que se Deus não acalmar a tempestade em volta de você ou da sua família ou da sua vida, seja lá o que for, eu quero que você creia que Cristo estar com você na tempestade é suficiente. Cristo tem que ser tudo em nós. Para finalizar, irmãos, o que nós podemos aprender com os momentos de tempestade que nós enfrentamos? Os discípulos aqui, eles aprenderam algo muito importante. Algo que, ao meu ver, eles já deveriam ter aprendido antes, porque se você começa a olhar os relatos desde o comecinho do livro do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus ele faz grandes coisas, grandes sinais para os seus discípulos. E como que só agora no final eles falam assim, quem é este? Como assim, quem é este?
Este é o mesmo que fez os milagres anteriores, nos capítulos anteriores do relato do Evangelho de Marcos. É o mesmo. Mas foi necessário que eles passassem por essa tempestade, para que, movidos de temor, eles olhassem para Jesus e perguntassem uns aos outros. E aqui é uma pergunta retórica, tá, irmãos? Aquelas perguntas que se faz, mas que você já sabe a resposta. Em vários momentos da Bíblia, vai ter perguntas assim: quem é maior do que o nosso Deus? Ele não responde, mas é óbvio que não tem ninguém maior que o nosso Deus. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Não tem a resposta no texto, mas eles sabem que é o próprio Deus que está com eles nesta situação adversa. Mas o que nós podemos aprender por meio dessa tempestade? Eu quero que vocês leiam um relato comigo lá em Atos capítulo 19. Aqui em Atos capítulo 19 vai acontecer algo muito interessante em Corinto, na cidade de Corinto. Paulo e Apolo estão pregando ali, e aí eles saem de Corinto e aí eles vão para Éfeso. E chegam em Éfeso, eles encontram alguns discípulos ali. E então eles começam a ensinar esses discípulos. E lá no versículo 8 vai dizer que muitos creram. Muitos creram. Aqueles que estavam destinados para crer, creram na mensagem que Paulo pregava em Éfeso. E fala então que muitos daqueles que creram, versículo 8 do capítulo 19, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, o queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. E aí o teu texto bíblico vai dizer que um denário era equivalente a um dia de trabalho de um romano. 50 mil dias de trabalho. Para quem é contador aí, você vai ver que é quase uma aposentadoria do INSS hoje. 50 mil dias trabalhados. Era o preço daqueles livros que eles queimaram em praça pública, porque eles conheceram o verdadeiro evangelho. Mas por causa de todo esse alvoroço que acontece na cidade, olha o versículo 23. Houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Caminhos era o primeiro nome dado aos cristãos. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo da Diana, e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando juntamente com todos do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade, versículo 25 de Atos 19, vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido, desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Esse é o relato de Éfeso. Você pode continuar lendo em casa depois. Olha como Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer sobre esse evento que aconteceu em Éfeso. 2 Coríntios 1, do 8 ao 11. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Província da Ásia, Éfeso, que está incluída ali na província. Que vocês fiquem. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Acontece um alvoroço na cidade. Paulo é tirado do meio. E ele fala que ele teve em si próprio a sentença de morte. E olha o que ele aprende desse momento adverso que ele enfrentou. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Sabe o Paulo que enfrentou as mais diversas situações complicadas em sua vida? Sabe o que ele aprendeu com uma dessas situações? Não confiar no próprio braço. Que mensagem boa para nós, né? Porque nós somos o tempo todo tentados a confiar no nosso braço, a confiar na nossa saúde, a confiar no nosso salário que cai todo mês, a confiar nas nossas decisões, a confiar em nossos governantes.
A todo momento nós somos tentados a estabelecer uma confiança desacerbada em coisas, em situações e em nós mesmos. E nós vemos por meio desse relato que algumas tempestades vêm sobre a nossa vida para nos ensinar a não confiar nos nossos braços. Vamos voltar para o texto que nós estamos expondo, irmãos? O que alguns discípulos de Jesus eram? Pescadores. O que pescador faz? Óbvio, pesca. Onde eles pescavam? Possivelmente no Rio Jordão e também ali nesse mar, no Mar da Galileia. Será que eles nunca enfrentaram uma tempestade naquele mar? Será que eles nunca passaram por alguma situação adversa, dado a natureza geográfica daquele local? Será que eles não sabiam como deveriam reagir a uma tempestade em alto mar sendo pescadores? O que vocês acham? Claro que sabiam. Só que essa tempestade veio para que eles aprendessem a confiar não nas suas experiências. Porque às vezes nós somos levados a confiar em nossas experiências, não é verdade? Às vezes nós somos levados, ou alguns por aí são levados a confiar nas suas experiências acima das Escrituras, acima da palavra de Deus. Eles são levados aqui a confiar na palavra de Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo então acorda e acalma o mar. E olha o que Jesus fala para esses homens. Por que sois assim tão tímidos? Ou por que vocês têm pouca fé? Como é que não tendes fé? Como que vocês ainda não acreditam que eu sou o Senhor, o Deus do universo? Que eu sou o Messias prometido? Como que vocês não acreditam que eu tenho poder para acalmar tempestades? Por que vocês se desesperaram? Nas nossas vidas, às vezes pode acontecer isso como aconteceu com os discípulos. Vir situações difíceis para que nós olhemos para o nosso Senhor, olhando para nós e falando: como ainda você não crê que eu posso te livrar dessa tempestade? Mas mesmo que Cristo não nos livre da tempestade, Ele passará a tempestade conosco. Eu quero que você creia nisso hoje. Saia daqui crendo que aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são chamados por Cristo a pertencer à família de Cristo, Cristo zela e vela pelos seus. Mas isso não impedirá que nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas. E quando essas dificuldades vierem, meus irmãos, eu tenho certeza que você vai ser tentado a perguntar para Deus por que está acontecendo comigo. Mas ao invés de perguntar somente isso, eu quero que você se pergunte a si mesmo: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso que eu estou enfrentando? E talvez o que nós tenhamos que aprender cada dia mais é confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor. A confiar nele e não em nossas forças. Confiar somente em Cristo. Ou Cristo é tudo em nossas vidas, ou ele não será nada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a passar por esses momentos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Senhor Deus, nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda na nossa incredulidade diante das circunstâncias que nos cercam. Nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida crendo que o Senhor está conosco. E mesmo que o Senhor não venha nos livrar, o Senhor está conosco, é suficiente para a nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir em favor dos nossos irmãos, amigos que estão aqui esta manhã. Se algum deles está enfrentando uma tempestade em suas vidas, que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa dar-lhes a certeza que o Senhor é o Deus deles e que o Senhor está com eles nessas dificuldades também. Tira do nosso coração toda a falta de fé, aumenta a nossa fé, para que nós possamos crer e confiar
Somente em Ti, o nosso Salvador. Nós oramos assim no Teu nome e para a glória do Teu nome. Amém. Igreja, todos de pé. Vamos cantar em agradecimento ao nosso Senhor com todo o nosso coração.